Salve, salve família vascaína! Tô na área para mais um vídeo pós-jogo. Se você está chegando pela primeira vez aqui e não me conhece, muito prazer, meu nome é Dado Júnior. Tá vendo esse botãozinho vermelho aí embaixo? Escrito inscreva-se. Então, se inscreva no canal, a gente está quase chegando a 2.000 inscritos, então eu conto com a sua ajuda e a sua colaboração. Uma outra coisa que ajuda bastante também é você deixar seu like no vídeo, que isso ajuda a gente a divulgar nossos vídeos na plataforma do YouTube. Ativa o sininho para toda vez que eu postar vídeo você receber as notificações e, claro, compartilhe nas suas redes sociais, que isso ajuda bastante também. Termina o jogo, Vasco 0, Bahia 1, dentro de São Januário pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro. O Vasco perde a sua primeira partida no campeonato, um jogo de tempos distintos, né? O Vasco veio com uma postura diferente do que estava apresentando nos outros jogos, principalmente contra times mais fortes, né, nos clássicos contra o Flamengo, no jogo contra o Palmeiras e no jogo contra o Galo. O Vasco se comportou de uma forma. E nesse jogo contra o Bahia, o Vasco adiantou a sua marcação e volta a ter o mesmo comportamento que tinha no Carioca até o clássico contra o Flamengo. O Vasco jogava exatamente dessa forma, marcando em linha alta, adiantando suas linhas, né, marcando em bloco alto, pressionando o homem da bola, pressionando os homens de passe. E nesse jogo, pelo menos nesses 20, 30 minutos iniciais do primeiro tempo, que o Vasco foi superior ao Bahia, o Vasco, além disso, além de pressionar o homem da bola, além de pressionar as opções de passe da bola, o Vasco fechou as linhas de passe, coisa que a gente vinha cobrando desde o Carioca. E isso causou extremas dificuldades para o Bahia, que começou a rifar a bola, e o Vasco com o comando das ações. Na sua construção de jogadas, o Vasco na construção normal, saída de 4, né? E a característica do time do Bahia, né? O Bahia não fazia uma marcação que nem o Vasco fez, uma marcação intensa. E realmente essa é a característica do time do Bahia. Muita gente, antes do jogo contra o Bahia, né, estava cravando a vitória certa, e eu alertava, olha, não é por aí, por mais que o Bahia tenha perdido seus 2 jogos, tem jogadores interessantes, é um time que tem características muito específicas, principalmente, e essa era uma preocupação extrema nossa aqui, principalmente na transição ofensiva do Bahia. Eles fazem isso muito bem feito, de forma muito rápida. Não é de hoje que eles fazem isso, a gente mora aqui em Salvador, então acompanha o Bahia há muitos anos, né? De uns tempos para cá, pode botar mais de uma década que o Bahia vem jogando dessa forma, né? Se sente mais confortável, né, jogando no contra-ataque. Eles têm extrema dificuldade de propor jogo, né? À toa que perderam o jogo dentro de casa para o Botafogo. E o Vasco, nessa construção de jogada, força o Bahia a sair um pouco, a marcar no bloco intermediário, mas eles sempre fazem isso. Eles marcam no bloco intermediário, mas sempre em certos momentos saindo para pressionar. Nessa saída para pressionar, força a segunda linha do Bahia, que são os defensores, que eles jogam no esquema 3-5-2, força eles a saírem um pouco mais também para tirar esse espaço entre linhas e deixar as linhas equilibradas. E o Vasco, percebendo isso, optou pela bola longa e começou a dar certo, criando diversas oportunidades de fazer o gol através de bola longa, seja para o Alex Teixeira, seja para o Pedro Raul e até para o Gabriel Peck. E o Vasco passou a incomodar demais o Bahia, né? Justamente por causa desse ajuste aí das linhas do Bahia, tendo que adiantar as suas linhas para poder deixar, né, o time compactado. E o Vasco se aproveitou disso aí para, através de bolas longas, né, criar as suas chances de gol. O Vasco ainda teve dificuldades na aproximação dos jogadores que jogam por dentro. Dessa vez o treinador fez uma alteração, muita gente reclamou. Que alteração foi essa? Ele saca o Rodrigo do time titular, entra com o Marlon Gomes e puxa o Andrei Santos para primeiro volante. Muita gente questionou isso nas redes sociais, né? Eu não vejo problema nenhum, dá para entender perfeitamente essa modificação, haja vista que o Vasco era um jogo totalmente diferente do jogo contra o Atlético Mineiro e contra o Palmeiras. O Vasco ia precisar sair para o jogo, ia precisar propor jogo. E nessas condições, com a bola no pé, né, o André é superior ao Rodrigo. Não é à toa que o Rodrigo entra no segundo tempo e na primeira jogada dele ele erra um passe fácil, tranquilo para a lateral, e ele erra um passe. Então, nessa construção de jogadas, o André é superior. Então, dá para entender essa modificação, até porque o Bahia não
pressionou, era uma circunstância de jogo totalmente diferente do que foi contra o Galo, do que foi contra o Palmeiras, o que permitia, assim, essa mudança aí, né? Coloca um jogador mais agudo, um jogador que gosta de correr com a bola no pé, para acelerar também a transição ofensiva, faz isso em certos momentos, recebe falta, né? Mas não houve uma aproximação dos homens que jogam por dentro, dessa vez Jair e Marlon Gomes, né, com os atacantes lá de campo. É isso que a gente vem cobrando, né? É uma aproximação maior com os atacantes lá de campo e até com o próprio Pedro Raul, para você criar superioridade numérica no terço final, na intermediária do adversário. O Vasco não teve isso. A construção de jogadas do Vasco foi sempre através de bola longa, tentou em algumas oportunidades com ultrapassagem dos laterais, né? Mas mesmo assim sempre no mínimo, em igualdade numérica, nunca em superioridade numérica. O Bahia, como joga com 3 zagueiros e 2 alas, né? O Matheus Bahia até que marca mais do que o outro lateral, né, que foi contratado, que estava bastante questionado aqui em Salvador, né? Já o Jacaré era uma preocupação nossa, porque é um jogador já conhecido aqui, um jogador que não é esse primor de qualidade técnica, né, mas jogador muito aplicado taticamente, muito veloz, extremamente veloz, né? E aquela jogada que ele fez, né, logo aos 3 minutos de jogo, botando aquela bola na trave, ele já fazia isso direto aqui no Campeonato Baiano, né? Inclusive fez alguns gols dessa forma, né, puxando para dentro e batendo de canhota, né? Um jogador aplicado taticamente, e essa era a nossa preocupação maior, era como que o Vasco ia estruturar o seu balanço defensivo para travar essas transições ofensivas do Bahia. Vamos recapitular aqui. Balanço defensivo. Quando o seu time está atacando, como é que você se posiciona para se defender num contra-ataque, né? Essa era a nossa principal preocupação aqui, sabendo dessa característica do Bahia. Extremamente forte na transição ofensiva. Aceleram mesmo o jogo e eles tentaram fazer isso. E numa dessas escapadas, numa marcação errada, né, o Bahia consegue fazer o seu gol, né, mais uma vez numa marcação errada, mais uma vez numa dobra de marcação de forma desnecessária do Andrei. Ele sai para dar o bote, né, num jogador que já estava marcado, inclusive o jogador destro jogando pela esquerda, e já tinha girado o corpo para justamente fazer o passe por dentro, né, e não dar profundidade às jogadas. E o Andrei sai do seu posicionamento por dentro e vai dobrar a marcação. O jogador acha um passe entre os dois jogadores do Vasco, e aí a jogada se desenrola e sai o gol do Bahia. E aí fica bastante complicado, o jogo entra justamente na zona de conforto do Bahia, dá a posse de bola para o Vasco e tentar acelerar no contra-ataque. Alguns jogadores do Bahia não tiveram bem na partida, o próprio Ademir, né, não teve bem, né, o lateral esquerdo lá, o ala esquerdo, ficou muito mais preocupado com a marcação, e o próprio Jacaré ficou muito mais preocupado com a marcação. Ele é um jogador bem agressivo, costuma avançar bem mais, mas diante das circunstâncias do Bahia, duas derrotas nas 2 primeiras rodadas, com 1-0 no placar, ele foi mais cauteloso, guardando mais a posição. E o Vasco vem para o segundo tempo, né, tentando fazer aquela pressão que nem fez no início do primeiro tempo, né, mas fazer essa pressão o tempo todo em marcação alta, chega um momento que cansa. O Vasco passou a baixar um pouco o seu bloco, baixou o bloco para o setor intermediário, né, e o Bahia começou a achar os espaços, né, o Vasco vem com as modificações, né, troca todo o seu meio campo ali, entra com o Rodrigo Carabarral e o Orelhano, né, Rodrigo Carabarral que entrou. Em certos momentos ele puxa o Carabarral mais para trás para poder auxiliar nessa construção de jogadas, né? Entra com um outro atacante do Santos, né? Entra com Eric Marcos pela esquerda e o Orelhano pela direita, mas isso não foi suficiente para o Vasco ter um volume de jogo a ponto de ameaçar o Bahia, de tentar no abafa o gol do empate. Só a bola para a área, que era o que restava. Nessas circunstâncias existem diversas situações, diversas variáveis que podem ser aplicadas, né? Chute de média e longa distância, a bola aérea também é uma variável quando o time está retrancado, marcando em bloco baixo para poder sair no contra-ataque, que não funcionou, que nem estava funcionando no primeiro tempo. O Bahia, os jogadores cansados, né? Alguns jogadores não estavam performando bem, né? Uma das variáveis é chute de média e longa distância, a bola aérea também é uma outra variável, o drible, né? O drible para quebrar linhas, né? Mas isso aí você tem que fazer, por exemplo, e girar a bola de um lado para o outro, né? Para poder tentar achar os espaços.
A invertida, você concentra a bola, concentra o jogo numa faixa específica de campo, de repente você faz uma girada para justamente colocar o seu atacante lá de campo em condições de mano a mano com o defensor. Só que o Vasco não conseguiu fazer isso devido à sua lentidão dos jogadores por dentro. De quem? Tanto do Rodrigo quanto do Carabarral, que entrou, errou vários passes, né? Errou vários passes, lançamentos, enfim. É a situação que a gente já sabe como é que funciona em São Januário. Quando o Vasco está perdendo o jogo, a torcida começa a pressionar, aí as decisões, as tomadas de decisões começam a ser menos efetivas e aí os erros acontecem, a gente já sabe como é que funciona. Então houve uma lentidão dos jogadores por dentro, tanto do Carabarral quanto do Rodrigo, para fazer girar essa bola rápido. Então quando a bola caía nos extremos, era sempre em igualdade numérica ou em até inferioridade numérica, como o Orelhano ficou em diversas oportunidades, que ele tentando no drible, até conseguiu algumas vezes, umas vezes sofreu falta, outras vezes conseguiu driblar, conseguiu criar alguma coisa, né, mas sempre no mínimo, igualdade numérica ou inferioridade numérica. Isso acontece porque o time adversário, bem postado, você tem que girar essa bola rápido. Você não pode ter jogadores cadenciadores, né, que demora, que para dar o passe gira o corpo, se posiciona primeiro. Nisso aí perde-se segundos e isso aí torna o time mais lento nessa girada de bola, que precisa ter velocidade. O Vasco não tinha essa velocidade, né? Os jogadores extremos, que tinham até a qualidade do drible, mas sempre em igualdade numérica, tiveram dificuldade, né? E o Vasco optou pela a bola longa na área o tempo todo, com a zaga do Bahia bem postada e boa, né, na bola aérea, tanto o Canu quanto o outro, que eu esqueci o nome, zagueiro muito alto por sinal, aí facilitou para o time do Bahia essas jogadas de bola longa, e o Vasco perde a sua primeira partida dentro de casa no Campeonato Brasileiro, num resultado que aí a gente falava quando a gente falou no jogo, no pós-jogo contra o Palmeiras, né, que o empate tinha sido ruim, muita gente comemorou, foi justamente por causa disso, naquelas circunstâncias, né, o Vasco 2-0 na frente do Palmeiras, com o Maracanã lotado, 60 mil pessoas, né, o Vasco dava tranquilamente para vencer aquela partida, hoje teria 6 pontos, teria 6 pontos, né, e essa derrota para o Bahia não iria impactar tanto, né, diante do resultado positivo contra o Galo fora de casa. Então a gente ia perder esse resultado vitorioso contra o Galo fora de casa, mas não ia impactar tanto. E agora o Vasco, diante daquele empate e diante dessa derrota, né, na tabela está ali para o 9º, 10º, mas a 1 ponto da zona do rebaixamento, né? E aí foi aquilo que eu falei para vocês antes de começar o campeonato. Vai ser um campeonato extremamente difícil para o Vasco, né? Por quê? Porque nós temos que jogar com o nosso histórico nas costas, né? O nosso histórico de rebaixamentos em sequência, o nosso histórico de 2 anos na Série B. Então as derrotas dos rivais, né, vão ser diferentes do que as derrotas do Vasco. Emocionalmente falando, né, o peso das derrotas vai ser muito maior para o Vasco, para a torcida do Vasco, do que para os outros torcedores. Então isso tudo vai influenciar, inclusive já tem gente falando que a briga pelos 45 pontos é porque é justamente esse carrossel de emoções. Não tem jeito, isso aí já era esperado, né? Infelizmente o Vasco perde essa partida e agora vai para o clássico contra o Fluminense, precisando fazer o resultado, precisando vencer o Fluminense, já que não vence, já tem várias partidas, né? Precisando ganhar o clássico para poder se recuperar no campeonato. O time do Fluminense é um time forte, né? Um time que tem uma forma de jogar bem característica, e vamos ver como que o Vasco vai se comportar. Vai dar posse de bola para o Fluminense, vai baixar suas linhas para sair no contra-ataque, ou vai fazer a mesma forma que fez contra o Bahia agora, principalmente nos 30 minutos do primeiro tempo, que é pressionar a saída de bola e causar extrema dificuldade. Deu certo, o Vasco estava propondo o jogo, fazendo essa marcação-pressão, roubando a bola, e estava com volume de jogo, construindo as chances de gols, mas aí cai também na deficiência, né, tanto na construção de jogada, muitos erros no terço final, na intermediária do adversário, quanto na conclusão das jogadas em si, muitas tomadas de decisão errada que aí impacta no setor ofensivo como um todo, né? Terceira rodada apenas do Campeonato Brasileiro, não foi um resultado ruim, não foi um resultado que a gente esperava, mas vamos em frente com a sequência do campeonato. É um campeonato que não dá para a gente esperar título do Vasco,
né? Ao que tudo indica, vai ficar brigando por meio de tabela, mas não tem como cravar nada, porque o Campeonato Brasileiro é extremamente equilibrado, extremamente difícil, e os resultados, né, são muito imprevisíveis, né? Então não dá para cravar nada, é jogo a jogo, né? Perdemos hoje, não transforma o Vasco em Ibis. Se tivesse ganho, não transforma o Vasco em Real Madrid. Mas vai ser um campeonato duro, tá? Vai ser um campeonato duro e vamos torcer para que já no clássico contra o Fluminense o Vasco se recupere, quebre esse mini tabu aí de falta de vitórias contra eles, né? E se recupere no campeonato. Esse foi o nosso pós-jogo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, peço mais uma vez que se inscreva no canal, deixe seu like no vídeo, ative o sininho para toda vez que eu postar vídeo você receber as notificações. Um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!